Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rossato, da cidade de Marília, e coordeno junto com outros colegas o investimento na construção de prédios, junto com os colegas fiscais aqui da região. E a pedido da diretoria da Afresp, o Ayrton Cardomingo, conversando com o Espada, ele mencionou sobre a atividade que nós fazemos aqui na cidade, e então colocou o Vitor e mais o Luan para que tomasse pé de que a gente faz para ver da possibilidade de apresentar para toda a população de fiscais do estado de São Paulo. Então, nós montamos aqui uma pequena apresentação para mostrar para vocês o que nós já fizemos até o momento. Eu estou aqui acompanhado do Carlinho, que está aí atrás filmando para nós, mais o Rossetti. O Rossetti também é fiscal de renda aposentado, tá? E participa do grupo junto com a gente, e ele tem uma função específica. O Carlos também, o Carlos Oro também. O Carlos é representante do sindicato ou da Afresp? Da Afresp, eu sou conselheiro suplente. O Carlos é o conselheiro suplente e já está nessa empreitada com nós há algum tempo. E a Leide é a engenheira responsável pela construtora, então ela é a responsável técnica representando aqui a construtora, tá bom? Então vamos lá, Leide, vamos apresentar para o pessoal que nós já fizemos um histórico bem rápido. Então, esse daqui foi o nosso primeiro empreendimento, então ele foi entregue em 1998, para vocês terem ideia. E essa entrega de 1998, o edifício Lyon era 24 apartamentos, então cada colega era proprietário de uma unidade, nós juntamos todos os colegas, cada um com propriedade de uma unidade, e construímos esse prédio. Compramos o terreno e contratamos a construtora para construir para nós na base de administração. E nós constituímos o grupo, o condomínio, que faz o acompanhamento, todo o acompanhamento da construção desse prédio, que nós vamos falar mais à frente. Vamos para o segundo prédio. Então, o Vermont foi entregue em 2003, já era um pouquinho maior, era 40 apartamentos, 132 metros quadrados, 2 suítes, mais um dormitório com 2 vagas de garagem. Sempre nós tivemos a escolha do local onde vai ser construído, sempre muito bem centralizado, muito bem posicionado, muito bem escolhido, tá? E você verifica que isso aqui foi em 2003, tá? Antes foi 1998, 2003, agora mais recente. Então nós começamos uma empreitada que foram inicialmente 3 torres. Em 2018 nós entregamos o Monteiro Lobato, são 64 apartamentos, que são 16 andares, 145 metros quadrados. Aqui já tem 3 suítes, 3 vagas de garagem, varanda gourmet, já é um alto luxo mesmo, tá? E esse apartamento foi entregue em 2018, também com essa mesma pegada. Cada colega tinha um, ou teve gente que tinha 2, ia pagando as suas parcelas mensalmente, e a construtora construindo para nós na base de administração. E em seguida nós fizemos um perto do outro aqui, que foi entregue em 2019, que é o edifício Marcela. São 80 apartamentos, 125 metros quadrados, também 3 suítes, varanda gourmet, com 2 vagas de garagem. E agora, 2021, 80 apartamentos de 153 metros quadrados, com 3 suítes, varanda gourmet, 3 vagas de garagem. Então, todos esses prédios, eles sempre guardam as mesmas características de você ter um térreo recheado de lazer. Então, nós trabalhamos com um conceito de clubhouse, de ter o clube em casa, e esse clube ele é muito bem elaborado, da forma que os colegas sempre trabalharam, com
muito detalhe, muito capricho, muita exigência, fazer uns prédios muito bonitos. E agora ainda nós estamos com 2 torres em andamento. Eu tenho aqui o edifício Dublin, que já é a entrega prevista para dezembro de 2025, e os últimos andares, os andares mais altos, nós já estamos entregando as unidades tipo para os condôminos, que ele já está na reta final para entrega. Esse daqui nós já fizemos com, volta um minuto, esse daqui nós já fizemos com uma pegada um pouco diferente, que são 19 andares, 114 apartamentos, ou seja, 6 apartamentos por andar, e ele tem unidades de 85 metros, 72 e 64 metros quadrados. Nos grandes, o de 85 e de 72, ele tem 2 suítes e é varanda gourmet, 2 vagas de garagem. Os menorzinhos de 64 metros, ele tem um dormitório, uma suíte e tem uma vaga de garagem. Mas também segue no ritmo que todo o térreo é só lazer. Um lazer bastante completo. E em andamento também nós estamos agora com a outra obra, que é o London. O edifício London, então, ele está previsto para entrega até dezembro de 26, a gente quer até julho de 26, a gente, se Deus quiser, entrega ele. Ele tem 2 versões, 85 metros e 64 metros quadrados, e é 2 suítes, varanda gourmet e 2 vagas de garagem, tá? Esses prédios, para vocês terem noção, nós fazemos 3 subsolos, para ter vagas bastante espaçosas. Na medida que nos prédios normais você trabalha com vaga de 2,20 por 4,5, nós trabalhamos com vagas de 2,40 por 5, para você colocar um carro grande, colocar uma SUV, colocar uma caminhonete. E a área de trânsito do subsolo sempre é com 5 metros. Então essas coisas da ergonometria para que a gente tenha uma convivência ou uma facilidade bem melhor. Inclusive o pé direito com 3,5 metros, para você não ter aquela sensação de claustrofobia quando está num subsolo bastante grande, tá bom? Bom, a apresentação dos nossos trabalhos aqui é com o propósito de mostrar para vocês que nós já estamos aí, então, há 30 anos fazendo isso, tá bom? Então, há 30 anos, e nesses 30 anos nós congregamos os colegas e construímos. Como que a gente constrói, então? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre da construção por administração, também chamada do preço de custo, e isso daqui está regulamentado lá no artigo 58 da Lei 4.591, tá bom? Então, o que nós fazemos? Nós compramos um terreno e da compra desse terreno nós fazemos então um contrato de administração com a construtora. E esses detalhes aqui, todos eles estão também previstos na Lei 4.591. Primeiro, constituir um condomínio. O que é constituir um condomínio? Constituir um condomínio antes de vender as unidades, então, nós estamos aqui por nossa conta e risco fazendo todo o projeto arquitetônico daquilo que a gente pretende fazer. Nós temos aqui os arquitetos que trabalham com esse risco com nós. Ele faz esse projeto, tá? E a hora que a gente vende as unidades que a gente começa a remunerar o arquiteto. Mas esse é o jeito, eu estou explicando o jeito que nós fazemos aqui. Depois pode ser estudado como será feito com a Fresc. Então, a constituição desse condomínio é para ter uma personalidade jurídica separado para controlar todos os recebimentos. E como que ela é representada? Ela tem uma comissão de representantes. Essa comissão de representantes, então, nós temos aí o representante financeiro, que assina junto com a construtora,
todos os pagamentos, tá? E nós, como somos fiscais, nós então temos o trabalho tudo subdividido no nosso grupo da seguinte forma: tem o colega que faz, que trabalha com as compras, outro colega que cuida do financeiro, outro colega que cuida do acompanhamento de obra, e assim por diante. E aí que entra o trabalho do Carlos, do Rossetti, do Carlinho. Então, eu ia pedir para o Rossetti descrever mais ou menos qual era o trabalho que você executa, tá? Dentro do... Você pode vir aqui, Rossetti, por favor? Se apresenta aí. Bom, eu sou o José Carlos Rossetti, fiscal de renda também de Marília, e a princípio o serviço que a gente executa aí na elaboração dos projetos de construção é no recebimento das mercadorias. Então a gente acompanha o recebimento das mercadorias, juntamente com a parte de engenharia, e aí a gente verifica se a mercadoria realmente entrou, se está no estoque, no mocharife. Quando é coisa muito grande, a gente troca uma ideia com o engenheiro para saber a parte de ferragem, se é isso mesmo, como é que veio, se todo mundo acompanhou isso aí, quem acompanhou. Mas vem as etiquetas de acordo com o que o engenheiro ele projeta lá, ele já tem os cálculos, toda essa parte estrutural. Então a gente fica mais tranquilo nisso. E é isso, é o recebimento das mercadorias, o acompanhamento, tem que listar essas notas, senão a financeira não paga. E você confere também com o orçamento para verificar o valor. Exatamente. Eu e mais um colega fazemos isso, porque é necessário 2 pessoas para executar esse serviço. Ótimo. E sem o seu visto, o financeiro não paga? Sem o visto, ele devolve. Ok. A Lene está aí, ela está... esboçou um sorriso aqui, porque volta é mesmo. Isso mesmo, volta mesmo. Volta mesmo. Valeu, Rossetti, obrigado. O Carlos, por favor. Então eu vou chamar agora, obrigado, Rossetti, eu vou chamar o Carlos Doro, e o Carlos Doro também, ele tem o trabalho dentro da comissão. Pessoal, meu nome é Carlos Doro Filho, sou FR também, aposentado, e eu participo do grupo aqui, não é? Como o Rossato disse, a gente vem num grupo passando pelas fases da feitura do prédio, e cabe a mim o auxílio na conferência do desempenho da obra, né? Da parte de serviço, por exemplo, na colocação de piso, né? Eu vou verificar se está sendo feito da melhor forma e atendendo o cronograma. E atendendo o cronograma e também vistando os boletins de feitura de para medição. que fizesse o pagamento, né? Isso também eu sou acompanhado do Carlos aí, que está na filmagem, né? O Ribeiro, né? Ele faz um acompanhamento comigo nas obras. Como a gente está com 2 obras aqui, a gente até dividiu. Ele fica com o Longer e eu estou com o dobro aí, com mais atenção no dobro. E você é representante também junto ao conselho aqui da região? Sim, eu sou suplente do Márcio, né? Na Afresp, no conselho da Afresp. Obrigado, Carlos. Bom, obrigado, Carlos. E eu vou então pedir para o Carlinho também fazer a apresentação. O Antônio Carlos Ribeiro também está em todos esses prédios que nós fizemos, sempre esteve aqui o Rossetti, o Carlinho, sempre esteve junto. Então essa equipe aqui é uma equipe já que trabalhamos já há bastante tempo junto. Vamos lá, Carlinho. O Carlinho é o nosso, além de fiscal de renda, é o nosso fitness, né? É o cara que depois de aposentado ainda tem uma academia. Então, olha o exemplo que está o cara aqui, ó, fininho e eu gordinho, ó.
Boa tarde a todos. Eu também faço parte da comissão desde a época da compra do terreno aqui desses empreendimentos, junto com o Rossato, Rossetti, Carlos Doro. Tivemos aqui nesse grupo e estamos, hoje especificamente, a função é de acompanhamento do longo, com acompanhamento do serviço para efetuar o pagamento do serviço de medições, né? E para poder elaborar o pagamento para os diversos empreiteiros quando da execução do serviço. Tá? Acompanhamento dessas empresas e também os valores junto que foram contratados para elaborar o pagamento. A gente está muito feliz, está andando bem, entendeu? Toda terça-feira nós temos reuniões para ajeitar as coisas, aparar as arestas, discutir tudo e as etapas seguintes serão elaboradas até a conclusão das obras. Tá? A gente tem mais algumas pessoas que ainda fazem parte, não estão aqui presentes, mas que também nos ajudam aí no dia a dia para sair o empreendimento o melhor possível. Muito bem, obrigado, Carlinhos. Bem, como vocês verificam, para acontecer tudo isso, não é só uma pessoa, é uma equipe que está trabalhando. E o que o Rossato faz e quem cuida do financeiro? Como eu já mencionei para os colegas de São Paulo, nós aqui no interior temos uma proximidade muito grande com os colegas da Receita Federal, com o juiz, promotor, delegado, todo esse pessoal. Então, o pessoal da Receita Federal começou também a trabalhar junto com a gente. Então, são investidores também que estão trabalhando junto com a gente e, inclusive, a pasta de finanças a gente deixa para um colega que é um colega da Receita que está cuidando disso, e ele assina junto com a construtora. Então, na questão do financeiro, bom, eu vou explicar primeiro a questão das compras. As compras, quando são compras grandes, nós vamos comprar caixilhos, elevador, vamos comprar todas essas compras, normalmente nós avaliamos em grupo, nunca sozinhos, sempre em grupo nós avaliamos essas compras e nós decidimos em reunião do grupo, sempre o grupo que decide avaliando todas as hipóteses, na verdade. É um pouquinho demorado, gente, mas é um exercício assim que nos dá um crescimento muito grande, é muito gostoso de verificar o caminho que a gente toma para fazer todas essas coisas. E então, por que toda essa administração em apartado à construtora, que a construtora é a responsável técnica? Porque a construtora é a nossa contratada como responsável técnica para a construção do prédio. Nós praticamente entregamos o projeto arquitetônico e em seguida, com o auxílio da construtora, a gente contrata também o projeto de hidráulica, elétrica, estrutura, fundação, todos esses projetos, e a construtora fica responsável pela execução desses projetos. Por que então todos os recursos vêm para o condomínio? Duas coisas. Primeiro, que a própria lei prevê. O segundo, por uma questão de segurança, tá? Está no condomínio, se pode acontecer qualquer coisa lá com a construtora, o condomínio não é afetado. Tanto que o terreno na incorporação, ele é feito sobre a base de afetação de patrimônio. A afetação de patrimônio, ele fica vinculado, o terreno ou todos os bens aqui fica vinculado apenas para esse patrimônio. Então eu falei para vocês sobre o controle financeiro, controle de pagamento, controle de recebimento, as compras, a fiscalização da construção, tá? Agora, antes de entrar na personalização de acabamento, eu vou pedir para a Leide, então. A Leide é a engenheira responsável, também está trabalhando com nós já há alguns anos, tá? E é uma pessoa de bastante experiência junto com a construtora,
e ela então aqui está representando a construtora, que é a contratada para fazer o serviço. A Leide não é funcionária do condomínio, ela é funcionária da construtora, tá? Ela é registrada, contratada pela construtora, mas ela que presta todo o esclarecimento, toda a nossa conversa. Leide, por favor, então. A Leide veio desde o Zurique, já passou pelo Marcélia, está terminando de fazer o Dublin, então já soma alguns anos de experiência com a gente. Fica à vontade, Leide. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Leide, eu sou engenheira da construtora Menin e hoje eu sou a responsável pelo empreendimento Dublin. Então eu faço a gestão da obra, né? A gente faz a contratação de fornecedores, compra de materiais, acompanhamento de serviço. E um pouquinho diferente das obras da construtora, que a gente trabalha por administração. Então a gente está sempre prestando conta para o grupo. Então toda vez que a gente vai iniciar uma etapa da obra, a gente faz um orçamento, seja de material ou de mão de obra, apresenta para a comissão, né, de fiscais, eles avaliam os preços, chamam os fornecedores, os prestadores de serviço, negociam e fecham. Depois que eu tenho essa aprovação deles, porque a consultora trabalha com um leque de empresas, né? Então eles escolhem a que atende melhor, né, o olhar crítico que eles têm, e a gente contrata. E aí os fiscais vão acompanhando, então vem o pessoal, começa a executar o serviço, o Carlos Doro vem junto com a nossa equipe, que, além de mim tem outros engenheiros que ficam na obra fazendo a conferência dos serviços. Então o Carlos acompanha, vê se o serviço está andando conforme combinado. O Rossetti acompanha a compra de materiais. Então a gente tem lá o quadro de concorrência, que foi fechado naquele valor, que é aquele material mesmo. Eles fazem todos esses acompanhamentos. E tudo que é comprado, a gente imprime a nota, eles assinam e vai para o financeiro da construtora primeiro. A gente sistematiza tudo, coloca tudo no sistema e posteriormente vai para o fiscal. A construtora faz a primeira assinatura no banco, autorizando o pagamento, e depois da segunda assinatura, que é do fiscal do grupo, aí sim a gente consegue efetuar os pagamentos. O que eu tenho para dizer para vocês é que esse acompanhamento que eles fazem de perto é muito minucioso, né? A gente trabalha em cima de detalhes. Então são obras realmente aqui na cidade de Marília, destaque, obras que têm um acabamento muito bom. A gente trabalha com grandes marcas, né? Porto Belo, Deca. Então assim, tudo que a gente coloca dentro da obra são materiais de qualidade e durabilidade para os proprietários. E isso tudo dentro do custo, né? Porque a obra é preço de custo, então a gente precisa pesquisar bastante, desenvolver os fornecedores para atender todos esses requisitos que eles colocam para nós. Muito bem, muito obrigado, viu? Parabéns. Pessoal, sintetizando bastante, é isso que nós construímos ao longo desses 30 anos. Agora, nós temos alguns detalhes assim, né? Contratualmente, como nós fazemos uma coisa que é entre colegas, então nós temos uma personalização de acabamento. O que é essa personalização? Quando você compra um prédio no preço fechado, aí em São Paulo, em qualquer lugar, a construtora diz, olha, eu vou te apresentar aqui a lista de materiais que eu vou utilizar, e eu utilizo porcelanato porque eu utilizo os metais e louça, e eles acabam fazendo tudo igual, tá? Não tem uma diferenciação de um para o outro. E nós, como fazemos apartamentos um pouco melhor elaborados, nós damos a oportunidade dos colegas escolher exatamente esses materiais. E como que é a escolha desses materiais? Então, nós formamos um grupo que nós chamamos o grupo da compra conjunta, e a construtora nos empresta o seu crediário junto aos grandes fornecedores, como a Porto Belo, a Deca, e aí
a Porto Belo monta um showroom conforme os requisitos que os nossos arquitetos apresentaram para aqueles apartamentos, e as pessoas vão poder escolher e nós vamos comprar diretamente da fábrica. O que significa isso? Significa que um material que aqui na cidade você iria pagar 100, lá na Porto Belo você está pagando 50. Isso é real. Tá? Eu vou pedir para a Leide relatar para a gente esse último episódio daquele piso que faltou um pedacinho, Leide. Faltou 12 metros quadrados de um piso. Nós compramos 18 mil metros quadrados. Mas de um específico faltou 12 metros quadrados. Nós pagamos... Na compra conjunta, a gente pagou R$ 127 no metro quadrado desse investimento, que é o Mineral Portland da Porto Belo. E aí, como a fábrica é de Santa Catarina e faltou pouco, né, esses 12 metros nós optamos por comprar aqui em Marília mesmo. Quando a gente fez a cotação aqui na cidade, a metragem desse piso saiu na base de R$ 340 no metro quadrado, bem mais que o dobro. Para vocês verem como que a gente consegue fazer num custo, custo mesmo, tá? A outra coisa é em relação às louças e metais. Nós temos o capricho de colocar todas as louças e metais tudo da Deca, porque nós compramos direto da Deca, compra direto na fábrica. Aquilo que você iria pagar 200 aqui, você paga 100 lá, não tenham dúvida nenhuma disso. E tudo da melhor linha possível. Por exemplo, a linha de água fria e água quente, é tudo monocomando que a gente utiliza. A gente costuma dizer que nós utilizamos aqui o sistema de hotel 5 estrelas, que é tudo monocomando, tudo muito bem feito. Tecnicamente, contratos. Os contratos com os compromissários compradores, as pessoas vão pagar lá 48 parcelas, depende de como que a gente fazer o projeto de pagamento. O desfazimento do contrato, na terceira parcela de inadimplência, a gente encerra o contrato, devolve 80% para a pessoa, para a gente ter a possibilidade de colocar outro no lugar, para que a gente possa. Mas nunca fizemos um encerramento de contrato com um colega, porque dor de barriga e problema financeiro todos nós temos, sempre nós procuramos atender as necessidades momentâneas e superamos esses problemas. Ah, mas vocês têm um seguro, então, se falecer alguma pessoa, o seguro vai pagar? Não, o nosso, porque todos nós somos aposentados, qualquer seguro que eu fosse fazer nesse sentido seria muito caro, tá bom? Seguro de crédito seria muito caro. Então nós fazemos o seguinte: o próprio grupo tem de comum acordo que os sucessores decidem, se os sucessores decidirem encerrar, a gente devolve 100% atualizado pela poupança. Lógico que se continuar, continua pagando e isso entra em inventário normal. Tá bom? Como trata-se de unidades que todo mundo paga igual, não tem diferença no preço de custo, todo mundo paga igual. Quando todo mundo paga igual, então aqui, de comum acordo, para não achar que um ficou mais beneficiado que o outro, nós fazemos o sorteio das unidades, tanto dos apartamentos como das vagas de garagem. Então, o terrenista fica lá com as unidades que a gente julga que seria menos favorecidas, primeiro, segundo e terceiro andar, e as unidades para os adquirentes são do quarto andar para cima, por exemplo. Mas essas unidades são em sorteio, é do quarto andar para cima em sorteio. E esse sorteio é um sorteio bem elaborado também, que é o seguinte: nós temos lá duas cumbucas, vamos dizer assim, e numa tem os nomes e outros números de apartamento. A hora que sortear o nome,
o sorteado vem aqui e ele retira um apartamento. Então, mesmo assim, não é que ele escolhe o apartamento. Até o último colocado, o último que tiver na caixinha aqui, ele ainda tem, ele vai escolher um apartamento, tá bom? Isso não quer dizer que sempre precisa ser desse jeito, pode ser decidido de outra forma. Como que é o planejamento da operação? Como que nós planejamos tudo isso? A primeira coisa, a gente sempre está aqui buscando a compra do terreno. Então, já trasladando isso para a Afresp, a gente imaginou aqui da Afresp ser a terrenista. Tá? De que forma? A Afresp vai comprar o terreno e cede para ser construído e ela vai receber percentual da área construída em quantidade de unidades acabadas, tá bom? Quais são as fases de implantação? As fases de implantação desse projeto, para a gente trabalhar junto com a Afresp, seria assim: feito esse entendimento junto com a Afresp, e ela entendendo que pode avançar, então a Afresp faria uma divulgação do projeto entre os associados. Eu já mandei uma apresentação pequena, mas a gente pode agora mandar essa apresentação total. Depois, nós vamos circularizar uma pesquisa junto com todos os associados. Essa pesquisa, o que nós vamos perguntar? Olha, você teria interesse de investir em construção no preço de custo através da Afresp aqui em São Paulo inicialmente? Sim. Então, eu preciso dessa resposta, tanto do sim como do não, para a gente ter ideia da abrangência de quanto que a gente vai atingir, tá bom? Segundo ponto, se você respondeu sim, até que valor mensal você teria capacidade para investimento, tá bom? Se é até 5 mil, até 10 mil, até 15 mil, para a gente ter noção até que produto que a gente consegue atingir. Bom, aí eu posso ir para o segundo ponto, que o nosso propósito é fazer apartamentos. Tá? O nosso propósito é fazer apartamentos. Você tem uma preferência que é para morar ou para alugar? Ou é investimento só? E que tamanho você prefere? Você prefere 2 dormitórios, 3 dormitórios? Para a gente ir melhorando nosso entendimento. Depois que a gente tiver a pesquisa, isso é demorado, não é coisa de hoje para amanhã, aí nós vamos formatar o grupo de interesse. Essa formatação do grupo de interesse, você vê que não comprou terreno ainda. Aí o grupo de interesse vai lá, capitaneado pela Afresp, mais algumas pessoas, como o Ayrton Cardomingo vai coordenar esse trabalho, vai buscar o terreno, vai explorar, ouvir todos os colegas e buscar o terreno. Qual é a ideia então? A ideia é que a Afresp compraria esse terreno e ela seria a terrenista, ela oferece o terreno para a incorporação. A primeira pergunta que nós temos que avançar é se isso fere os princípios do trabalho da Afresp, tá? Se ela perderia a isenção de imposto por causa disso. Essa é uma coisa bastante importante. Nós, numa pesquisa prévia, entendemos que não, porque ela não está vendendo nada, ela está comprando e oferecendo o terreno para a construção. Quem vai construir é a construtora e ela vai receber apartamentos de volta, tá bom? E lógico que isso tem que ser rentabilizado. Opa, eu vou colocar lá 4, 5, 6 milhões para comprar o terreno e esses apartamentos, como vai valer? Tá?
O nosso propósito que a gente trabalha é de você dobrar esse capital em 48 meses. Essa é a ideia que a gente trabalha, de você dobrar esse capital em 48 meses e ela vai dobrar o capital em número de apartamentos, tá bom? E aí ela vai ter apartamentos, unidade, e essa coisa não é novidade para a Fresp, porque ela já fez isso no ABC, teve outras operações desse tipo, tá? Então, mas é essa a nossa apresentação. Eu vou estar à disposição de vocês para complementar as dúvidas que forem aparecendo, mas ao Luan, ao Vitor, ao Cardominho, eu quero estar à disposição. Então, nesse momento, eu vou chamar os colegas aqui, como nós sempre tivemos junto, o Carlos, a Leide, nós temos uma certa unicidade no nosso grupo aqui, o Carlinho. Então, pessoal, essa união que a gente mantém, e não são todas as coisas assim as mil maravilhas, porque nós temos debates acalorados sobre defesas de ideias, mas o que tem prevalecido, na verdade, nessa defesa de ideias são o respeito entre todas as pessoas e que a gente consegue sempre sair com a melhor decisão. E foco no objetivo, né? Embora nós estamos lá, com foco na construção de entregar e ter o nosso benefício. Pegar uma coisa de qualidade dos moradores. E olha que a gente discute bastante a respeito de todos os detalhes, um é a favor disso, o outro não é, mas a hora que a gente vê o resultado como o Carlos falou, o foco é o resultado final da obra. Sempre as nossas decisões coletivas têm sido melhor do que as decisões individuais. Muito obrigado a todos, espero que isso possa frutificar em todo o estado, agora nas mãos da Fresp. Obrigado, pessoal. Até. Valeu. É isso aí, muito bem. Legal. Com recém da bateria, rapaz. O Passato não falou tempo. Hã?